perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lá do céu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lá do céu. Eu nasci no pecado, mas por tua graça fui perdoado. Sim, estava perdido, mas por tua graça fui escolhido. Eu vivia na iniquidade, eu sei, mas agora busco a santidade. Pela graça, irresistível graça, favor imerecido que recebi. Escutei a voz do Salvador, chamado que não pude resistir. Hoje sou redimido pela tua graça, Jesus querido. Sou livre do poder do pecado e pelo meu Deus fui justificado. Anseio pelo dia em que eu irei desfrutar contigo da eternidade. Pela graça, irresistível graça, favor imerecido que recebi. Escutei a voz do Salvador, chamado que não pude resistir. Graça, irresistível graça, favor imerecido que recebi. Escutei a voz do Salvador, chamado que não pude resistir. Olá, queridos irmãos. Estamos estudando o livro Hábitos Espirituais e a reflexão de hoje é a de número 18, cujo título é Receba a Bênção da Repreensão. Como é que é? Bênção da repreensão? Onde a repreensão é bênção?
Se a repreensão fosse uma bênção mesmo, as pessoas não deveriam gostar dela ao invés de resistir a ela? Nós precisamos reconhecer. Nossa tendência é de resistir a qualquer repreensão. Mas isso acontece não porque a repreensão seja um problema, mas porque ela deixa claro o que não queremos admitir. Não queremos admitir que erramos. Contudo, permanecer no erro é uma catástrofe que a repreensão pode nos ajudar a evitar. Por isso, por mais incômoda que ela seja num momento primeiro, a repreensão é um ato de amor que envolve pelo menos duas pessoas, a que repreende e a que é repreendida. Nosso estudo de hoje vai dar atenção às duas, começando pelo que é repreendido. Antes, porém, vamos ver como a Bíblia trata desse assunto. Note o que diz Provérbios 15:10b. Quem despreza a repreensão morrerá. Mas em contrapartida, Provérbios 15:32 assegura que quem ouve a repreensão obtém entendimento. Salomão não poderia ser mais claro. Desprezar a repreensão equivale a caminhar de olhos vendados em direção ao precipício. Acolhê-la equivale a permanecer longe dele. Assim, o que recebe a repreensão deve vê-la como um presente amoroso cujo conteúdo é a vida. Mas é uma vida que não é oferecida sem sacrifício. O repreendido, por sua vez, acha que a repreensão é um constrangimento restrito a ele, esquecendo-se que aquele que repreende deve vencer o desconforto de apresentar o erro do outro e a ameaça de ser mal compreendido e até desprezado por ele. Por isso, quando alguém enfrenta esses obstáculos pelo bem do outro, o repreendido deve ver um ato de amor pelo qual deve ser agradecido. E mais, deve ver na palavra do repreensor o cuidado do próprio Deus e a indicação de que o repreendido é filho legítimo do Senhor, como diz Hebreus 12. Nós amamos ser amados por Deus, não é verdade? Deus demonstra seu amor de várias formas. Uma delas é pela repreensão. Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina quem ama. Se é assim, e é, o repreendido não deve ser apenas agradecido pela repreensão, mas deve desejar que ela aconteça sempre que ela for necessária. E o meio ordinário mais comum pelo qual Deus vai repreender é um irmão ou irmã em Cristo. Mais uma razão para sermos gratos pela vida daqueles que nos repreendem. Eles são veículos por meio dos quais Deus transmite seu amor a nós. Contudo, mesmo sabendo disso tudo, somos inimigos da repreensão, mesmo quando ela nos alcança da forma mais gentil, cheia de graça e cuidadosa. E essa inimizade é fruto de um conceito muito elevado que temos de nós mesmos. Dizemos que somos pecadores, mas no fundo, achamos que não somos tão pecadores como o fulano, como o Beltrano. Romanos 12:3 orienta que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que a fé em Cristo nos faz receber, ou melhor, reconhecer que somos pecadores miseráveis, egoístas e orgulhosos, sem méritos que nos façam merecedores do favor de Deus. Por outro lado, a mesma fé em Jesus nos assegura que somos perdoados, filhos amados de Deus, recebidos em sua família e co-herdeiros com Cristo. Nosso problema é que nos esquecemos da primeira parte e nos concentramos exclusivamente na segunda. Mas por meio da fé recebida de Deus, o Evangelho estabelece entre os dois pontos do conceito de nós mesmos esse equilíbrio, e ele é fundamental para reconhecermos nossas deficiências com humildade e recebermos com gratidão os que se dispõem a nos repreender. Até aqui falamos do repreendido, mas a repreensão envolve o repreensor. E qual é o seu papel? Eu sei, talvez você pense, Abner, faça-me um favor, né? É claro que o papel do repreensor é repreender. Secundariamente, sim, mas primariamente o papel do repreensor é amar aquele que se encontra no erro. A repreensão é uma forma prática de demonstrar esse amor. Agora, essa demonstração não é simples, pois o repreensor também é um pecador. E como muito bem disse J. Carson, se é difícil aceitar a correção, mesmo que seja em particular, é ainda mais difícil administrá-la com humildade amorosa. Contudo, se acreditamos que somos pecadores e que o pecado é um caminho de morte, o amor deve nos constranger a oferecermos o caminho da vida, cujo acesso é dado pela repreensão. Reconhecendo que a repreensão é difícil, mas indispensável nos casos em que é necessária, o autor do estudo apresenta 7 sugestões para que a repreensão seja praticada de forma mais humildemente amorosa.
Em primeiro lugar, ele sugere: avalie seu coração. Jesus disse em Mateus 7,5: tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, não seja hipócrita querendo corrigir alguém de pecados que você comete, dos quais você mesmo ainda não se arrependeu. Em segundo lugar, procure ter empatia. Mateus 7,12 diz: façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Imagine que você está prestes a contratar o serviço de um empreiteiro incompetente. Você não gostaria que alguém que teve uma experiência pregressa com aquele empreiteiro lhe avisasse antes que aquela contratação lhe causaria prejuízo? É claro que sim. A proposta de que nos coloquemos no lugar do outro e façamos o bem que gostaríamos que fizessem a nós, caso estivéssemos de fato no lugar dele. Se você sabe que alguém está prestes a sofrer os danos do seu erro, faça-lhe o bem, repreenda-o. Em terceiro lugar, ore por restauração. A repreensão deve ser antecedida, conduzida e sucedida por oração. Isso porque o pecado é um problema espiritual com manifestações materiais e práticas. Além disso, a oração é um reconhecimento de que não temos poder para produzir arrependimento. É Deus quem tem esse poder e, portanto, precisamos pedir que Deus use nossa iniciativa para conduzir nosso irmão ou irmã ao reconhecimento do erro e disposição firme de abandoná-lo. Em quarto lugar, seja rápido. Nenhum pecado escandaloso e público começa assim. Normalmente ele começa de uma forma sutil, com pequenas concessões e em secreto. Contudo, os sinais vão aparecendo. Nós não podemos ser negligentes e deixar a situação se agravar. Devemos ser proativos e ligeiros em repreender quando os primeiros sinais de desvio se manifestarem. Em quinto lugar, seja gentil. Paulo foi muito claro ao orientar o espírito que deveria estar presente na repreensão. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, com brandura, com gentileza. Em sexto lugar, seja claro e específico. O que você está observando? Qual é o erro específico que o irmão está cometendo? Quais são as consequências que ele tende a sofrer se não abandonar aquela atitude? São respostas que precisamos ter para abordarmos alguém que carece de correção. E, finalmente, acompanhe. A repreensão não é um mal necessário do qual o repreensor procura desesperadamente se livrar. Se ele pensar dessa forma, ele vai oferecer a repreensão assim como alguém que acabou de segurar uma batata quente. Uma vez entregue, estou liberado. A primeira abordagem pode não surtir efeito e mesmo que surta, ela pode iniciar um processo de restauração que vai exigir outras correções e orientações, ou seja, vai exigir um acompanhamento. Não repreenda e vá embora. Repreenda e caminhe com a pessoa até que comece a dar sinais claros de que rejeitou o engano. Você fazer isso por meio de outras conversas programadas, mensagens semanais fazendo perguntas específicas, ligando para mostrar seu interesse ativo na restauração do irmão e etc., podem ser formas de fazer assim. Estes são alguns passos práticos de dar a bênção da repreensão. Não esqueça que Deus é o maior e supremo repreensor. Ele enviou o seu único Filho para que, por meio da fé nele, fôssemos demovidos do caminho que nos conduzia à perdição. Que nossa resposta a essa bendita repreensão de Deus em Jesus produza humildade para sermos repreendidos e amor para repreendermos a todos os que precisam de correção. Que seja assim. Deus abençoe.